Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta com mais uma sessão do Dia das Jornadas Técnicas, mais uma sessão de webinar em direto, dessa vez com a LTX, que ao meu lado está o Rui Mota. Tudo bom, Rui? Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Combinado? Então, Rui, podemos começar. Por Sim, favor, senhor. seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Alexandre. Antes de mais, obrigado a todos pela vossa disponibilidade de prescindirem de algumas horas do vosso trabalho e do vosso tempo para assistir a este último webinar destas jornadas técnicas e procurarei partilhar convosco um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, tentando conjugar estas três coisas, que sejam a eficiência energética, o conforto visual do utilizador e ainda a nova legislação que entrou agora em vigor, portanto, desde 1 de julho deste ano, e o seu impacto. Diria eu que vamos assistir aqui a um pequeno vídeo de 90 segundos, onde vamos falar sobre a importância da luz, mas também de uma forma simplificada, não é? Assistir aqui a uma série de conceitos que depois iremos, e uma série de parâmetros que iremos falar depois ao longo desta apresentação. E, portanto, isto tudo, no fundo, na sequência da luminotecnia hoje ter ficado associada nos últimos anos muito ao conceito do LED. Hoje toda a gente fala em luz pensando em LEDs e, no fundo, dada a enorme informação que existe no mercado, compete-nos a nós, os especialistas na matéria, de tentar partilhar com o mercado e com o público em geral um bocadinho dos conceitos que estão envolvidos com esta tecnologia LED na área da iluminação. Por isso, peço ao Alexandre para passar aqui um pouco o nosso vídeo e depois falaremos a seguir sobre algumas das coisas que estão aqui mostradas. Alexandre? Vamos lá, vamos para o vídeo. Light is actually quite simple. Light gives us warmth. It allows us to see and is a source of energy. Light means life. But over the years, light has become more and more complex. The pace of innovation is overwhelming. We bring order to the chaos. We bring logic to the complex and concentrate on what matters. We use powerful components to produce straightforward systems and solutions. We see the big picture. We make light simple. Trelux. Simplify your light. Pronto, tal como prometido, foram os 90 segundos e, no fundo, viram passar aqui imagens ou conceitos ali como seja fatores de depreciação, os chamados L70, L80, L90, ou descrições como a EN 12464, que é a norma que gera basicamente toda a iluminação interior. E nesse sentido, passaríamos então aqui a falar sobre os conceitos que nos trouxeram aqui: eficiência energética, o conforto visual e a legislação associada em vigor. E começando pela eficiência energética, dizer-vos que a eficiência energética, que basicamente está sempre associada às potências em questão, ao tempo de utilização e, consequentemente, à energia que é consumida, não significa a redução de consumos, não significa por si só estarmos a falar de eficiência energética, como às vezes há pessoas que se esquecem disso. Portanto, basicamente o objetivo será sempre fazer o mesmo ou melhor com o menor consumo de energia.
Quando estamos a falar da eficiência energética na iluminação, portanto, a estes conceitos de potência, tempo e de energia, juntam-se depois outros, como sejam o nível de iluminação, normalmente medida em lux, densidade de potência de iluminação, os famigerados DPIs em watts por metro quadrado por 100 lux, que hoje em dia toda a gente já ouviu falar, e algo que também iremos falar mais para a frente, o fator de manutenção no cálculo das instalações. No que diz respeito aos conceitos ligados ao conforto visual do utilizador, haverá muitos, não se esgotam nestes 5 que eu vos vou aqui falar, mas vamos focar-nos no nível de iluminação ou da iluminância, nas temperaturas de cor, índice de restituição de cor, o encadeamento, agora designado por Unified Glare Rating, ou chamado UGR, e também os fatores de manutenção associados ao cálculo luminotécnico de uma instalação. Quando falamos da legislação em vigor que está associada, eu não vou repetir aqui algo que eu já assisti na primeira, penso que foi no primeiro webinar desta sessão, do meu colega Miguel Soares da BEG, mas relembro, só aqui a título, assim a talho foi-se, que a norma que trata da iluminação interior, depois há outras que tratam também da iluminação exterior, é a EN 12464-1, portanto, para interior, -2 para exterior, que foi revista pela última vez em 2017, mais recentemente e a nível muito ligado à eficiência energética, a portaria 138, também podemos, que seja a I barra 2021 ou H barra 2021, também o manual da SE da DGEG e ainda o Decreto-Lei 101 penso que foi de dezembro do ano passado, onde é focada grande parte desta temática da eficiência energética e depois uma parte que é dedicada à iluminação. Dizer-vos ainda, e também já aproveitando aqui esta oportunidade para relembrar, que isto aparece um bocado associado também aos projetos de remodelação e de eficiência energética de edifícios, que há um conjunto de lâmpadas que já desapareceram do mercado desde o dia 1 de setembro deste ano, que aparecem aí, normalmente as fluorescentes compactas com balasto eletrónico e as da halogénio, e que até a partir de setembro de 2023, depois as lâmpadas fluorescentes T8 e as lâmpadas de halogénio de alta voltagem, quando dizemos alta voltagem é os 230 volts, também irão desaparecer, e isto deverá levar-nos a todos a pensar como é que iremos proceder no futuro, na manutenção das instalações já existentes e que estaremos obrigados, não só por questões de eficiência energética, mas também por questões estruturais, não podemos utilizar as mesmas fontes de luz que estariam sendo utilizadas até agora. A avaliação do cumprimento da legislação está muito associada ao cumprimento dos valores que são transmitidos na 12464, dizendo que na 12464 basicamente há um conjunto de tabelas que diz para cada área em questão qual o nível de iluminância que deve ser considerado e também os níveis de encadeamento e os níveis de restituição de cor, para além da uniformidade, que também deve ser respeitado para cada uma dessas áreas. As pessoas centram-se quase exclusivamente no nível da iluminância, mas depois também há outros fatores que devem ser tidos em conta. A nível da legislação do Decreto-Lei número 101, dizer que a grande vitória para as pessoas que trabalham na iluminação foi que, a partir deste Decreto-Lei, a iluminação foi considerada um sistema técnico, não é? E, como tal, com parâmetros de avaliação de desempenho, que tiveram que ser analisados, e basicamente no manual encontramos todas essas descrições, nomeadamente a definição de DPI para avaliação dos projetos e consequente emissão depois dos certificados energéticos dos edifícios. Portanto, não vos vou massacrar aqui muito com a parte da legislação. Ela existe, está referenciada, e se tiverem depois dúvidas quanto a essa matéria, também poderei sempre reunir com quem
desejar maiores esclarecimentos sobre esta matéria. Basicamente, eu volto a repetir que neste manual da SE são transcritos os níveis de iluminação que são aconselhados na norma na 12464 e basicamente depois há um conjunto de fatores que iremos falar mais adiante e que servem para, no fundo, certificar ou não certificar uma instalação, de poder dar como válido um projeto ou não por parte do perímetro energético e que iremos todos falar um bocadinho sobre isso mais à frente. No que diz respeito à avaliação do conforto visual do utilizador, isto aqui já é algo que nem toda a gente domina ou não presta atenção, portanto as coisas não se restringem única e simplesmente ao respeitar o nível de iluminação ou no caso da legislação dos peritos, acabam sempre por pensar, bom, isto eu tenho que ter aqui os 500 lux ou no máximo até mais 30% e esquecem-se tudo o resto. Quem faz um projeto e quem é responsável pela solução final de iluminação dentro do edifício tem, para além destas obrigações do cumprimento da legislação em vigor, também zelar pelo conforto visual do utilizador e de toda a instalação, de modo a que o seu projeto e o seu edifício saia valorizado por isso, até porque hoje em dia há outros itens de certificação global dos edifícios que vale a pena olhar aqui para alguns pormenores que vamos falar seguidamente. Dizer-vos que a nível da iluminação, a iluminação deve ser adequada à idade do utilizador. Nós, consoante com o aumento da idade, vamos tendo cada vez mais necessidade de ter níveis de iluminação mais elevados relativamente a quando éramos mais novos, ou então, se quiserem, os níveis que são necessários para um lar de terceira idade são sempre mais altos do que o nível que é necessário para uma creche e muitas vezes isso não é diferenciado de forma explícita nas tabelas de iluminância que são facultadas pela norma ou daquilo que está no manual da SCE que falámos há pouco, manual esse que, eu não sei se tinha frisado, é emitido na base do despacho 6476 de 2021. Para além dos níveis de iluminação, é importante também para os utilizadores do espaço a temperatura de cor que é utilizada. Não é? Quando eu digo a temperatura de cor, é ter a luz com branco mais frio, mais azulado, ou termos um branco mais quente. Hoje em dia até já há sistemas que permitem essa variação da tonalidade de cor ao longo do dia e isso também é um fator que não aparece explicitado para cada área na norma, não é? No entanto, caberá depois a quem elabora o projeto tomar conhecimento de todas as necessidades e também ter esse fator em atenção para tratar do conforto visual dos utilizadores. Se transpusermos isso para a área da eficiência energética, dizer que, por razões construtivas do LED, um LED com uma temperatura de cor mais quente tem sempre menor eficiência do que um LED com temperatura de cor mais fria. Pronto. E quando forem confrontados com documentação em que um fabricante diz que o LED ou o aparelho com 4.000 graus Kelvin ou com 3.000 graus Kelvin emite exatamente o mesmo fluxo com a mesma potência consumida, esse fabricante está a faltar à verdade, porque isso tecnologicamente é impossível de acontecer. Portanto, das duas uma, ou os fabricantes trabalham com a base da mesma potência e assumem a diferença de fluxo do aparelho na versão de 4.000 graus Kelvin ou 3.000 graus Kelvin, ou então os fabricantes assumem a emissão de fluxo igual em ambas as tonalidades, mas nesse caso terão que assumir
potências consumidas diferentes para cada um dos aparelhos. Portanto, uma regra simples de poder avaliar da credibilidade do fabricante. A nível do índice de restituição de cor, que é indicado na norma, isto basicamente pretende transmitir a deformação que a luz artificial faz sobre as cores e que os nossos olhos percepcionam. Em algumas das atividades isso é importante, outras nem tanto. E dizer que, a nível da norma, a restituição de cor que é referida é o índice RA, que aparece aqui no canto superior esquerdo, que determina a deformação das cores a partir de um comparativo de 8 cores base. Não. Como é que isso é feito? Quando eu digo que um índice IRC, o índice da restituição cromática, é de 80%, quer dizer que as cores podem ser deformadas em 20%. Basicamente é assim que as coisas funcionam. Ultimamente, e não de acordo com a norma, há índices mais rigorosos. No caso do RE, são as cores testadas, em vez de serem 8 cores, são de 14 cores, e nomeadamente com a introdução dos vermelhos, que é importante. Será um nível um índice de restituição de cor mais rigoroso do que o RA. E, por último, existe já o nível RF, onde são testadas 99 cores, num padrão de 99 cores, para permitir a avaliação sobre a restituição cromática para cada fonte de luz. Isto sem vos querer passar muito com esse índice de restituição de cor. Aqui o que me interessa dizer é que esse nível de restituição de cor tem impacto também na eficiência do aparelho. E como dizer que isto, quanto maior eu quero ter a minha restituição de cor, portanto, quanto mais perfeita eu quero ter a minha fonte de luz, no sentido de que ela não deforme as cores dos objetos do espaço, assim eu tenho que sacrificar a eficiência do aparelho. Dou-vos aqui um exemplo de um determinado projetor que, como podem ver, para as mesmas temperaturas de cor, ou seja, sendo uma temperatura de cor de 3000 graus Kelvin, aqui o que eu tenho a dizer é que eu, para ter um índice de restituição de cor de 83, ou de 94, ou de 97%, eu vou, consoante vou aumentando o nível de restituição de cor, eu vou diminuindo o fluxo do aparelho. E isto faz com que, aliás, peço perdão, para níveis de fluxo similares, a potência do aparelho, ou seja, a energia consumida pelo aparelho durante aquele tempo, é sempre muito maior do que consoante eu vou aumentando o índice de restituição cromática. Isso deve-nos também levar a pensar que, quando eu estou a trabalhar em projetos de eficiência energética, muitas vezes tenho que sacrificar um pouco a eficiência em função das necessidades que eu tenho num espaço. Se eu estiver a trabalhar num museu, a minha preocupação é fazer com que os quadros fiquem bem iluminados e com as cores dos quadros reproduzidas o mais perto possível da perfeição, que seria o caso da luz natural, e mesmo com isso eu tenho que sacrificar a eficiência energética da instalação. Falando dos encadeamentos, os encadeamentos têm formas muito complicadas de cálculo. Existem tabelas dos fabricantes onde elas podem ser lidas diretamente, mas aqui, basicamente, para além da forma que está no canto superior esquerdo deste slide, que apenas servirá para confirmar que não há os GRs iguais a zero, também quando aparecem fabricantes de uma forma despoderada em dizer que têm um aparelho com o GR zero, desconfiem dessas afirmações, porque irão corresponder a tudo, menos à realidade. Até porque o GR zero é algo que se torna irrelevante, porque, pensando que, em termos de norma, os escalões com que nós habitualmente trabalhamos são os escalões do GR menor que 16, menor que 19, 22, 25 ou 28, e a partir daí para baixo torna-se pouco relevante se o GR é de 7 ou de 8 ou de 10, porque, em termos de classificação
depois para todo o tipo de certificação, seja do edifício, seja da sala, seja do aparelho, não é relevante valores muito mais baixos do que isso. As zonas mais críticas para os UGRs, a título de exemplo, posso citar as salas de controle de uma torre de controle de um aeroporto, não é? Ou uma sala de dealers da Bolsa, onde níveis abaixo dos 16 já são considerados como satisfatórios. A partir daí, e um escritório normal será abaixo de 19, da mesma forma que escadas ou circulações dentro do escritório abaixo do 22 é suficiente. Dizer que, consoante o aparelho tenha este nível de UGR mais restritivo, isso depois traz implicações no que diz respeito à construção do aparelho e, acima de tudo, o desenvolvimento da tecnologia da óptica do aparelho. Não há depois grandes milagres em termos tecnológicos. Os aparelhos com o maior controle de encadeamento são sempre mais caros do que os aparelhos com menor controle de encadeamento dentro da mesma família. Caberá depois na parte do projeto, em função do espaço, em função dos utilizadores, definir até que nível querem chegar com o controle de encadeamento dos aparelhos. Podemos ir desde aparelhos com o GR16, eu estou a cumprir a norma com o escritório, como posso chegar, o aparelho pode ter 17, pode ter 18, pode ter 19, e eu continuo a cumprir a normativa no que diz respeito ao cálculo da legislação, ao respeito pela legislação de eficiência energética e estando de acordo com a norma da 12464. Falando agora aqui um bocadinho sobre os fatores de manutenção, que é algo que é muito sensível no projeto, e dizer que muitas vezes cai-se na tentativa, ou cai-se na tentação, queria dizer, de calcular fatores de manutenção num projeto de 0,8 ou de 0,9 ou de 1, como já vi, sem saber exatamente o que é que está a falar. Antigamente falava-se de uns fatores de manutenção vulgares para um escritório de 0,8 que pressupunham a troca de lâmpadas fluorescentes de 2 em 2 anos, basicamente de acordo com as horas, o número de horas de escritórios. Esse fator 0,8 foi algo que ficou enraizado, na maior parte dos projetos, e agora, no que diz respeito ao LED, as coisas devem ser feitas com um cuidado suplementar. Porque o que está aqui em causa no fator de manutenção é saber qual é a depreciação do LED, ao fim de quanto tempo é que ele atinge essa depreciação e, em termos de projeto, qual é o período de tempo que eu vou fazer o cálculo, para o qual eu vou fazer o cálculo do meu projeto, uma vez que este fator de depreciação pressupõe sempre uma sobrevalorização dos valores, de modo que no final desse período eu esteja a cumprir com a legislação, depois de todas as depreciações que o LED venha a sofrer ou que a própria instalação também venha a ser alvo. Neste sentido, a dizer que aqui a título de exemplo, um aparelho LED que tem uma depreciação de 20%, ou seja, tem um L80, ao fim de 100 mil horas, isto significa que esse aparelho, ao fim de 50 mil horas, a depreciação desse LED não é de 20%, é de 10%, e atinge aqui um valor que é a depreciação do fator de manutenção da luminária de 0,9. Se a isto depois associarmos o LSF, que é o Lamp Survival Factor, que normalmente é 1, isto pressupõe-se que se houver alguma armadura avariada, ela é substituída de imediato. E se considerarmos este fator de 0,98, que tem a ver com a limpeza da luminária, com a periodicidade com que se fazem as limpezas da luminária, bem como a limpeza da instalação, o Room Maintenance Factor, chegamos à conclusão que, depois da multiplicação destes 4 parâmetros, o fator de manutenção que eu devo considerar para 50 mil horas para uma luminária deste tipo é de 0,85. Isto torna-se importante, porque o porquê das 50 mil horas? 50 mil horas anda muito próximo dos 5 anos vezes
365 dias por ano, 24 horas por dia, que dá cerca de 46 mil horas, 47 mil horas. E como as garantias das obras e das instalações são normalmente de 5 anos, é aceitável que um projeto seja feito para que eu, no final da garantia, eu tenha que obrigar o projetista e a equipa responsável pela instalação, a empresa responsável pela instalação, que se for lá fazer essas medições, devem bater certo de acordo com o projeto. O que é que acontece? Uma coisa é eu ter o fator, como vimos há pouco, que com o fator L80, 60 mil horas, que conduz-me a um fator de manutenção de 0,85. Outra coisa é dizer que eu tenho, por exemplo, como vem no canto inferior esquerdo, um aparelho que tem um L80 às 50 mil horas e que, pela mesma lógica de obtenção de resultados que vimos no primeiro caso, conduz-me a um fator de manutenção de 0,75. No caso de eu ter no canto superior direito, em que eu tenho uma luminária com um L70 às 50 mil horas, isso vai-me conduzir, nas mesmas circunstâncias, a um fator de manutenção da instalação de 0,63. E, por último, se eu apanhar um aparelho de muito baixa qualidade, ou seja, que tem um L80, mas às 20 mil horas, eu, nesse caso, tenho que fazer uma conta prévia, que é transferir para as 50 mil horas em que é que esse aparelho se transforma, e nesse caso vai se transformar num aparelho com uma depreciação de 50% às 5 mil horas, o que significa que o fator de manutenção para o mesmo cálculo da mesma instalação, mas utilizando essas luminárias, o fator de manutenção que eu deveria considerar era de um fator de 0,4. Isto, logicamente, atendendo a uma fórmula básica dos níveis de iluminação, que é sempre o número de aparelhos, o fluxo, o fator de manutenção a dividir pela área a iluminar. Se nós invertermos aqui esta equação, significa que o número de aparelhos que eu utilizo é inversamente proporcional ao fator de manutenção. Significa isso que, se o meu fator de manutenção for muito baixo, eu vou precisar de muito mais aparelhos para fazer para obter o mesmo resultado em termos de níveis de iluminação. Isso é um fator que deve ser em conta, não só na elaboração do projeto, como também na avaliação de futuras alternativas que venham a ser apresentadas depois para a execução do projeto. Quem é que avalia o projeto nas suas diversas fases? Numa primeira fase, e quem tem essa experiência já sabe que, do ponto de vista do perito energético, as suas preocupações centralizam-se em pedir o cálculo luminotécnico, de acordo com a instalação, confirmar os DPIs que estão a ser preconizados nessa mesma legislação, confirmar se os níveis de iluminação estão 30% acima dos níveis de iluminação que são indicados na norma de 12464, e depois, basicamente, agir de acordo com o que está no decreto-lei, no 101 e na portaria 138, ou do manual SCE. A experiência diz-me que o perito, às vezes de forma não completamente certa, está único e simplesmente focado em se os 500 lux no escritório são atingidos ou não, ou se são ultrapassados em mais de 30%, ou seja, se passam os 650 lux, que é os 30% em cima dos 500 lux. E se o DPI, que agora está feito de uma maneira mais restrita agora com a última legislação, se passa o 1.9, ou se passa o 1.5, ou se passa o 2.1, de acordo com a legislação. Às vezes, essas situações são ultrapassáveis, digamos assim, desde que o projetista, de alguma forma, possa justificar a utilização de níveis mais altos ou de níveis mais baixos, e isso a norma 12464 também o permite. Para além do facto que, com a entrada, com um peso cada vez maior na gestão dos edifícios e na utilização dos sensores que falem, ou os sensores que controlem, de alguma forma, seja a presença das pessoas, ou o movimento das pessoas, ou o aproveitamento de luz natural do edifício,
isso traduz depois em fatores de correção, fatores de ocupação e fator de disponibilidade de luz natural, em que pode ser feito também um ajustamento a esses DPIs e às vezes isso escapa um pouco aos peritos energéticos e compete depois ao engenheiro eletrotécnico a relembrar, se for o caso, que os cálculos, considerando esses fatores de correção, ficam dentro do que está estabelecido na legislação em vigor. Da parte da equipa de projeto, portanto, essa avaliação considera isso tudo, não é? Para além do que depois compete também avaliar as eventuais alternativas que surgem na execução da obra e a sua validade. E algo que o perito não tem essa preocupação de ter que analisar é, para a equipa de projeto, terá sempre que ter em consideração os custos do investimento inicial e de exploração da solução, de acordo com as indicações dadas pelo dono de obra. Do ponto de vista do dono de obra e da fiscalização, basicamente terá que haver aqui uma preocupação em obter uma solução final que cumpra toda a legislação em vigor. E atenção que agora os edifícios, portanto, são alvo ou irão ser alvo de um controle mais apertado no que diz respeito a ensaios de medição e verificação das soluções. Esses ensaios de medição e verificação são feitos, pelo menos, e que me lembro se ao correr da pena, quando o edifício é entregue, depois, no máximo, até 3 anos depois do edifício ter sido entregue, a segunda. A terceira, pelo menos antes do final do período de garantia, porque se o dono de obra quiser reclamar alguma coisa, terá que fazê-lo antes do período de garantia, e depois, de acordo com a legislação, pelo menos 8 anos depois da intervenção, também deverá ser feito o ensaio de medição e verificação dos valores. Esses ensaios são feitos, no primeiro caso, sempre por técnicos, aliás, em todos os casos, serão feitos sempre por técnicos qualificados para o efeito, sendo que no primeiro caso, o responsável pela emissão do relatório de medição e verificação compete sempre à empresa instaladora do projeto, com a colaboração da fiscalização do projeto. Que implicações é que isso traz para o projetista ou para a equipa de projeto? Bom, se o projeto foi executado de acordo com aquilo que o projetista disse e não cumpre, portanto, a responsabilidade terá depois que ser o projetista a responder perante o dono de obra. Se a equipa de instalação, com o acordo da equipa de fiscalização, por isso é que lá está na obra, alterou o projeto e depois o projeto não cumpre, é, obviamente, a equipa de instalação, sendo corresponsável a equipa de fiscalização pelo impedimento da emissão do certificado energético do edifício pelo incumprimento dos valores que fiquem registados no ensaio de medição e verificação. Portanto, haverá agora cuidados redobrados sempre que, perante um projeto que foi elaborado por uma equipa, as pressões dos valores comerciais para uma redução de custos dos equipamentos e da solução final do projeto, se depois esbarrar com a falta de cumprimento dos parâmetros do sistema técnico de iluminação previsto por lei, alguém depois terá que ser chamado à responsabilidade, numa primeira fase. Numa segunda fase, a falta ou impedimento da emissão do certificado energético do edifício terá depois, obviamente, consequências para o dono de obra, digamos assim. Para além de tudo isto que falámos, existe agora umas certificações globais dos edifícios, como a BREEAM, ou a WELL, ou a LEED, que estão cada vez mais na ordem do dia, uma vez que estas certificações são fatores de valorização do edifício, seja na sua venda, seja no alugar de espaços, pelo que, para além de eficiência energética, há todos os outros parâmetros de conforto do utilizador que podem
valorizar e muito a solução final obtida no edifício. Dizer-vos ainda, para terminar, portanto, acho que estou um bocadinho dentro do tempo, vou-vos deixar aqui 3 exemplos muito simples em que depois a questão, o que é que eu qual a solução que eu vou optar. Para isso, tentei aqui estabelecer para cada um destes passos uma solução que eu vou dizer de top, e quando estou a dizer de top é uma solução sempre com o aparelho mais eficiente, tecnologia mais evoluída e também com o preço mais alto, uma solução com um custo médio, digamos assim, vou chamar aqui uma solução standard, e uma solução económica onde essencialmente a principal preocupação foi ou é a questão do preço do produto e do investimento inicial. Dou-vos 3 exemplos até de armaduras que fazem parte do nosso portfólio de produtos, para não estar aqui a misturar concorrências e dizer que o produto mais económico é sempre da concorrência. Nós também temos produtos mais económicos, mas dizer que o que vemos no primeiro aparelho do lado esquerdo é um aparelho de alta eficiência, um aparelho com 27 watts para emitir 4.200 lumens no aparelho estanque, depois um aparelho standard e, por último, um aparelho que ainda se vê, em muitos casos, clientes optarem por um aparelho, em vez de ser um aparelho de tecnologia totalmente LED, é um aparelho vulgar, em que depois no seu interior é equipado com lâmpadas, tubos de LED, que é uma tecnologia que eu, sinceramente, agora com a não subsidiação destas soluções por parte das entidades governamentais, prevejo que rapidamente vai cair em desuso, portanto assim. Isto são os valores e associados a potência, fluxo, consumos de energia, que não vamos estar aqui a massacrar muito, mas olhando aqui para uma análise do ponto de vista gráfico, que eu partilho convosco, é no canto superior direito estamos a ver o investimento inicial, por isso simples, que é muitas vezes onde o investidor, ou o dono de obra, ou o empreiteiro geral, se foca em eu quero comprar o mais barato possível. E aqui não há dúvidas nenhumas que uma solução económica será sempre mais, tentará ser, eu não gosto de usar o termo barato, mas será sempre com o preço mais reduzido do que uma solução de top, não é? Mas se pensarmos depois no gráfico que está abaixo, qual é o consumo energético, ou o diferencial de consumo energético em 10 anos, que é legítimo fazer uma análise a 10 anos para aparelhos de LED, esta tendência começa a ser logo invertida nesta análise. Se depois juntarmos a isso a manutenção em 10 anos, o que é que eu digo em manutenção? Um aparelho que dure, neste caso, em termos dos níveis de cálculo, que tenha as coisas estimadas para 20.000 horas, ou para 30.000 horas, ou para 40.000 horas, ao final desse tempo, se ele já não está a cumprir com os níveis de iluminação que eram preconizados no projeto, o aparelho tem que ser substituído. E daí que, numa solução top, numa avaliação a 10 anos, eu não tenho que fazer substituições, portanto, daí que a manutenção esteja ali a zeros. Nas soluções de média ou económica, em 10 anos já tem que proceder a pelo menos uma substituição do aparelho. Por fim, somando estes 3 fatores, do investimento inicial, consumo e manutenções, eu chego a uma conclusão que o total de encargos a 10 anos, entre uma solução de top ou uma solução económica, para este caso, penso que os resultados foram feitos numa base de 100 luminárias, significa isto que eu deixo a solução top para o investidor que seja o utilizador do espaço, passa a ser mais interessante e mais vantajoso optar por uma solução de top que no conjunto dos 10 anos custa no máximo 30.000 euros, enquanto que a solução supostamente mais económica tem um sobrecusto adicional, considerando no final desses 10 anos, de mais de 30% do valor da solução de top. Agora, se me disserem assim, está bem, mas eu
eu vou fazer este investimento e não me vou preocupar com as questões de exploração do espaço. Pronto, aí é outra questão, por isso é que eu digo isto de forma clara. Tanto se pode olhar só para o investimento inicial, como podemos associar também o consumo de energia e, de preferência, também os custos de manutenção, e aí sim, quem tiver depois o poder de decisão pode avaliar de uma forma mais correta a sua decisão. Se pensarmos num espaço, num escritório, numa base de open space, os aparelhos de maior rendimento, não é? E como podem ver aqui, temos aparelhos que podem consumir desde 25 watts para debitar 4.200 lumens, com um tempo de vida de 100.000 horas, até um aparelho que pode consumir 31 watts, mas só debita 3.600 lumens. Isto vai fazer com que os aparelhos podem custar 300 euros uma solução top, 150 euros uma solução de standard de boa qualidade, ou uma solução económica de 75 euros, que, tendo em conta aquilo que dissemos anteriormente, os fatores de manutenção, tendo em conta as potências, os resultados vão ser basicamente estes. Ou seja, em termos de investimento inicial, ninguém tem dúvidas nenhumas que para este espaço eu posso ter uma solução que está ali à volta dos 27, 28 mil euros de uma solução top para uma solução económica que custa 10 mil euros. E se eu olhar só para isto do ponto de vista inicial, acho que ninguém tem dúvidas sobre qual a solução que irei optar, mas depois começar a verificar qual o consumo energético em 10 anos, qual a manutenção que eu faço em 10 anos, chega à conclusão que, para além da solução de top ser a mais vantajosa, não é? A própria solução de média gama, digamos assim, acaba por neste caso a solução económica consegue ser mais vantajosa ao fim de 10 anos do que uma solução de gama média. Mas pronto, há que olhar para estes gráficos e tomar uma decisão e não olhar só para a questão do investimento inicial. Por último, apresentar-vos aqui uma situação típica de uma plataforma logística ou de um armazém, onde apresento aqui aparelhos que são familiares a quem está mais envolvido nesta área de negócio, e dizer que, utilizando novamente os mesmos parâmetros competitivos e os custos que estão associados, dizer que os gráficos acabam por ser algo deste tipo. Numa análise a 10 anos, não é? Eu posso ter custos iniciais de investimento que, se olhar só para os custos iniciais, é o que vale. Estamos ali a falar de custos que oscilam entre os 15 mil, 16 mil euros e os 44 mil euros, mas depois, se olhar para o total de encargos a 10 anos, estamos a falar numa escala entre os 150 e os 250 mil euros. Ou seja, o investimento inicial face aos custos globais do sistema de iluminação em 10 anos, o investimento inicial não será mais do que 20% do custo do total do sistema de iluminação durante 10 anos. E a partir daí compete sempre ao investidor verificar quais são as suas responsabilidades ao longo destes 10 anos, se tem que pagar a conta da luz, se não tem que pagar a conta da luz, se tem que tratar da manutenção dos equipamentos ou não tem que tratar da manutenção dos equipamentos, e com base nisso, depois tomar a sua decisão em consciência, de acordo com aquilo que fica transcrito e que fica transmitido por estes gráficos. Acho que basicamente não me excedi muito no tempo. Isto aqui era ambicioso falar de tanta coisa num curto espaço de tempo, espero que tenha sido explícito, se não fica ao dispor para todo o tipo de perguntas que queiram fazer agora não só nos próximos minutos, como também depois serão disponibilizados os meus contactos para poderem contactar posteriormente para esclarecer qualquer tipo de dúvidas que tenha ficado sobre esta apresentação. Estou? Estava a ligar novamente aqui a minha câmera e o meu áudio. Perfeito. Okay. Obrigado, Rui, pela apresentação. Me ouve bem? Sim, agora, né? Sim, agora estou a ouvir bem.
Perfeito, perfeito. Bom, Rui, muito obrigado. Deixa eu colocar aqui logo na sequência a pesquisa que nós sempre fazemos, que logo após as sessões. Pronto, já está aqui no ecrã. Se todos puderem participar, por gentileza, isso nos ajuda muito como feedback, como retorno a todas as sessões. É um documento report, um relatório que também é partilhado com o Rui posteriormente, com a LTX. Então, nós aguardamos um pouquinho. O chat permanece aberto, malta, então, caso haja algumas questões, algumas dúvidas ou comentários, se encontra aqui ao lado também. E lembrando que aqui em cima, no topo, na parte de cima do ecrã de todos vocês, logo aqui na parte de cima, tem um botão ali de acesso ao stand da LTX. Então, para quem não teve a oportunidade ainda de aceder ao stand, para quem chegou um pouco depois, ao longo da apresentação, a sessão está a ser gravada e fica disponível também posteriormente no stand da empresa. Então, aqui em cima todos podem aceder. E ali também podem encontrar outros webinars gravados, também já estão lá disponíveis, além de catálogos técnicos a serem descarregados e vídeos também. Tudo isso, todo esse pacote disponibilizado já no stand da LTX. Então, aqui em cima tem um botão. Lembrando. Perfeito, já está aqui, só esperando mais um pouquinho para nós sairmos aqui da pesquisa. Ok, Rui, só mais um pouquinho esperando aqui terminar. Tudo bem, não tem problema, até porque como tivemos um início assim mais atribulado, espero que não tenha havido muitos desistentes. Não, sem problema, é normal acontecer. Pelo que eu estou a observar, penso que houve 229 participantes, foi isso, não é? E agora estão a responder ao inquérito 75, 76, 77. Exatamente, estamos aqui aguardando. Então, exatamente, estamos aqui a aguardar as pessoas terminarem. São 5 perguntas, são rápidas, certo. 5 perguntinhas de múltipla escolha. Nós podemos acompanhar aqui até as respostas também. Mais um pouquinho nós aguardamos. Este tipo de apresentação é sempre muito mais interativo quando estamos pessoalmente, não é? Com as pessoas. Mas hoje em dia, fruto destes resultados da pandemia, acabou por ser tornado quase usual estes webinars e estas apresentações virtuais. Para os mais antigos, como eu, é sempre mais difícil, estamos mais habituados ao contacto pessoal, mas temos que nos adaptar, pronto, para todas estas razões. Mas volto a dizer, a LTX disponibiliza as suas instalações para qualquer visita, pessoas que nos querem. Nós estamos a funcionar a 100% já nas nossas instalações aqui em Alfragide, que basta ver no site ou no stand, e teremos todo o gosto, se não for eu, qualquer outra pessoa da equipa técnica ou comercial terá todo o gosto em receber quem quer que seja para falar sobre estes assuntos ligados à iluminação e à eficiência energética. Perfeito, Rui, maravilha, muito bom. E deixa eu colocar aqui. Bom, então deixa eu mudar aqui. Tem uma pergunta aqui logo na sequência. Eu já vou colocar no ecrã, já vou publicá-la aqui. Então, deixa eu agradecer, primeiramente, as pessoas que participaram também aqui da pesquisa, contribuindo aqui com essas 5 perguntas. Deixa eu mudar aqui o ecrã, deixa eu voltar, então, para essa pergunta. Eu publico aqui para o Rui poder responder. Só um minuto. Pronto, aqui. O Nuno Andrade, Rui, pergunta o seguinte, diz, boa tarde, pela sua experiência, qual o software de cálculo luminotécnico que aconselha? Bom, essencialmente, o mercado está habituado a trabalhar com dois tipos de programas independentes, portanto, não são agarrados a nenhuma marca em particular. Um é o Dialux, nós normalmente trabalhamos com o Dialux, o outro é o Relux, portanto, que tem outras características, mas quer um, quer o outro, com resultados igualmente fidedignos para este cálculo luminotécnico projeto. E que são de descarga gratuita, penso eu. Tá ótimo, Rui. Não sei se tem mais aqui alguns comentários, todos agradecendo pela apresentação, Rui. Muito bom, agradecimentos pela informação. Maravilha, muito bom. Então, deixa eu voltar aqui para as nossas câmeras, para nossas considerações finais. Um minuto, pronto, retornando aqui.
Bom, gostaria de agradecer primeiramente a todos pela participação. E, Rui, gostaria de deixar um último recado, um último comentário, antes de encerrarmos. Não, o último recado que eu digo é assim, hoje em dia, e cada vez mais, agora com o advento dos LEDs, só conheço uma especialização em Portugal com um número superior ao dos especialistas em luminotecnia, que é o de treinadores de futebol, que há cerca de 9.999.000 da população portuguesa. E nós que tratamos desta área da luminotecnia somos confrontados permanentemente com palpites, com informações erradas, com situações em que o papel suporta tudo e, portanto, deve merecer a atenção de todos nós, especialmente destas pessoas que agora vão ter responsabilidades acrescidas muito grandes a nível do projeto e da certificação dos edifícios e um dos meus objetivos aqui, mais do que passar a venda de qualquer produto da LTX ou da Trilux, foi alertar para alguns parâmetros e para que os intervenientes tenham um cuidado suplementar na avaliação das soluções e das propostas da luminotecnia que lhes são apresentadas. Perfeito, Rui, muito bom, muito obrigado pela participação, obrigado ao Francisco também pelo apoio. E deixa eu aproveitar, já que é a última sessão da semana, gostaria de também aqui, em nome da Voltimo, agradecer a participação de todos, o engajamento durante todas as sessões, desde segunda-feira, com perguntas, comentários, as visitas ao stand também. Lembrando que permanece aqui o botão de acesso ao stand da LTX e os stands, a feira fica aberta durante o final de semana também, sábado e domingo. Então, para quem também durante a semana fica um pouco atarefado com as tarefas, enfim, com o trabalho, as atividades do dia a dia, a feira permanece aberta no sábado e no domingo, para que todos possam aceder com um pouco mais de calma também. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Tenham um bom final de semana. Cuidem-se e um bom feriado na segunda-feira também. Um abraço a todos. Abraço, Rui.